Olá, profs! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a resolver os problemas do dia a dia e aprimorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje eu vou te ensinar como criar planos de aula incríveis, interessantes, divertidos e com alto potencial de engajamento em pouco tempo a partir de vídeos do YouTube usando a inteligência artificial. Quero começar fazendo uma perguntinha simples para vocês. Como que estão as aulas de vocês atualmente? Já estão quase surtando, não aguentam mais? Os alunos desmotivados, que não ligam para estudar, que só atrapalham a tua aula, ou já se conformaram com isso, né? Desistiram até de tentar mudar essa situação, ou então tu até consegue dar boas aulas, realizar atividades legais e fazer os alunos prestarem atenção, mas a um custo muito alto, perdendo muito tempo com isso, pesquisando, procurando materiais, elaborando planos de aulas. Como é que tá a tua situação? Conta aí nos comentários que eu quero saber. E eu acredito que seja o desejo da maioria dos professores criarem aulas interessantes, que sejam engajadoras, que tenham aí atividades práticas para os alunos realizarem, para eles colocarem a mão na massa, que eles se sintam interessados por aquilo que tu está fazendo, mas em muitos casos, ou isso dá muito trabalho, como eu acabei de falar, você perde muito tempo estudando, procurando, elaborando esses materiais, esses planos de aula, ou muitas vezes, dependendo da situação da escola, isso acaba se tornando até inviável. Mas eu vou ensinar para vocês aqui uma maneira extremamente simples de fazer isso, utilizando aí recursos gratuitos. Mas primeiro, como é que criar aulas dinâmicas, né, que variam aí em estilo, em modalidades, em atividades que você traz para os alunos, como que isso pode transformar o teu trabalho? Em primeiro lugar, você vai criar um ambiente propício para a aprendizagem. E esse ambiente propício para a aprendizagem, ele exige que você elabore atividades que tornam os alunos mais participativos. O que significa isso? Você meio que forçar os alunos a realizarem as atividades dentro de sala de aula, a interagirem com os colegas, a colocarem a mão na massa, a trocarem experiência, a realizarem trabalhos em grupos, seja alguma coisa valendo nota ou que faz parte aí do teu processo pedagógico normal, né? Que você não vai atribuir uma nota para isso, mas que é uma atividade que os alunos precisam realizar para lá na frente conseguir compreender algum conceito que aí sim vai cair em alguma avaliação. E elaborando essas atividades diferentes, dinâmicas, você não só vai conseguir abraçar os alunos que têm um estilo de aprendizagem diferente, mas também você vai conseguir melhores resultados aí no engajamento e na aprendizagem dos seus alunos, porque eles vão sair um pouco aí da zona de conforto para realizar atividades onde eles realmente têm que aplicar os conhecimentos que você passou anteriormente. E você ter a paz e a tranquilidade por estar fazendo um bom trabalho é muito bom. Tá organizado, saber que amanhã você vai chegar em sala de aula e você vai executar uma atividade onde os alunos eles vão se obrigar a participar, né? Porque você planejou bem certinho, encaixou as atividades para que isso aconteça na sua aula, conseguir cooptar os alunos que não estavam entendendo os conteúdos anteriormente com algum tipo de atividade diferente. Então, realmente fazer essas aulas diferentes que conseguem engajar todo mundo, faz a gente sentir que está fazendo um bom trabalho e a gente vê isso nos olhos dos estudantes quando eles gostam daquilo que eles estão fazendo dentro de sala de aula. E para chegar nesse estado de coisas, os professores tentam alguns caminhos. O primeiro deles é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Gente, eu não preciso nem comentar isso aqui. Quando você faz a mesma coisa, né, e reclama porque os alunos não estão engajados, porque eles não têm respeito, porque eles não estão nem aí para as suas aulas, mas na verdade tu não traz nada diferente, tu continua dando sempre as mesmas aulas, vai continuar reclamando eternamente, porque você fazer a mesma coisa não vai te trazer resultados diferentes. E aí tem outros professores que fazem alguma coisa mínima, básica, e esperam resultados fáceis e rápidos, e acabam se frustrando no meio do caminho. Não é alguma coisa pontual que você vai trazer para a sala de aula que vai resolver o problema. Uma atividade diferenciada lá no meio do ano letivo, quando os alunos já não estão mais ligando para a tua disciplina, quando eles não estão já mais te respeitando direito, quando eles não estão mais fazendo as atividades, aí tem que tomar outro caminho, né? Recuperar as rédeas da turma para depois colocar esse tipo de atividades para eles realizarem. E aí você tenta fazer esse tipo de atividade, pô, não deu certo, não funciona. Funciona, só que não é o momento para fazer isso. Antes você tem que corrigir outras coisas para depois poder implementar esse tipo de atividade. E os resultados nem sempre são aquilo que a gente espera. Às vezes a gente planeja aulas com altos recursos, com várias brincadeiras, com várias dinâmicas para os alunos colocarem a mão na massa, fazer as coisas, mas acaba não dando certo. Paciência, a gente tem que aprender com os nossos erros também para ver o que funciona, o que não funciona em cada ocasião, em cada escola, em cada turma, porque cada situação é única. Então você tem que começar a notar também essas nuances para ver o que acontece e o que funciona ou não em cada caso. E aí tem alguns outros professores que tentam mudar suas aulas, né? Fazem isso, conseguem a muito custo e acabam no final achando que não vale a pena
ou acabam também ficando cansados, muito cansados, por perder muito tempo estudando, planejando e se cobrando por resultados. Como eu falei, a gente acaba perdendo muito tempo elaborando essas atividades muitas vezes e tem uma expectativa muito grande. E quando a realidade não corresponde a essa expectativa, acaba frustrando muito a gente. A gente acaba se tornando mais amargurado, acaba não gostando muito de fazer essas atividades diferentes que dão trabalho com medo do fracasso, né? Então, ao invés da gente aprender com isso, a gente acaba colocando mais para baixo ainda e dificultando ainda mais a inovação dentro da sala de aula. Tá, mas então como é que eu vou criar planos de aulas dinâmicos em pouco tempo, Felipe? Você pode montar um roteiro, uma estrutura pronta? Sim, pode, mas isso é um pouco difícil de tornar as aulas mais dinâmicas. E para pensar, se você tem um roteiro pronto, pré-encaminhado ali com os itens que você tem que colocar, é difícil de você conseguir novas ideias a partir daquilo que já está estruturado. E aí ter ideias inovadoras, né, para colocar no seu plano de aula, atividades diferentes, referências e tal, sem dedicar muito tempo aos estudos, é extremamente complicado, não vai acontecer. Então, se você quiser partir para essa alternativa, prepare-se porque você vai perder um bom tempo aí estudando e procurando materiais para colocar nessas suas aulas. Qual é a solução então? Você pode utilizar aí plataformas de inteligência artificial como ChatGPT, Bing Chat, Google Bard para aumentar a sua produtividade e economizar tempo nas tarefas de planejamento e também junto com os estudantes no seu trabalho diário. Para quem ainda não conhece como funcionam esses chats de inteligência artificial, eles têm um banco de dados pré-selecionado, né? A empresa que é dona desse aplicativo, ela faz uma seleção de dados e tem um algoritmo que ele vai fazer a consulta nesses dados baseado no comando que você escrever. Então é como se você estivesse conversando com uma pessoa normal no WhatsApp da vida, né? Só com uma pessoa super inteligente que você pode pedir qualquer coisa, dicas para sintetizar textos, para resumir, para dar ideias, para explicar qualquer coisa que ela vai saber e responder. Então nesses chats de inteligência artificial você pode pedir ideias viáveis de serem implementadas no teu contexto. Claro que aí você tem que deixar claro qual é esse seu contexto e as suas limitações, o local que você trabalha, quais são as suas dificuldades, as alternativas que você tem, os materiais que você tem para trabalhar. Então isso é muito legal porque às vezes a gente tá tão acostumado com o nosso dia a dia ali que acaba não enxergando alternativas para aquilo que a gente tá fazendo. A gente até tem vontade, tem ideia de melhorar, mas não sabe exatamente como, sem perder muito tempo, como eu falei antes, pesquisando, correndo atrás, conversando com outras pessoas, e a gente não tem esse tempo, né? Especialmente professores que têm uma carga horária muito alta, acaba não sobrando tempo nem para planejar as coisas em casa, para corrigir atividade, para lazer, muitas vezes, que é extremamente importante também. Se você não viu o vídeo sobre saúde mental dos professores, vai lá no canal e assiste, que tá muito bom. Então, utilizar essas ferramentas de inteligência artificial vão fazer com que você economize muito tempo, tenha muito mais ideias, muito mais referências, de uma maneira muito mais rápida e muito mais prática do que se você fosse fazer manualmente, pesquisando na internet, em livros, conversando com outras pessoas. Só para deixar bem claro o que é possível fazer com esses chats de inteligência artificial, eles conseguem explicar termos específicos. Caso você tenha encontrado alguma coisa que foge um pouco da sua área de atuação, que seja muito específico, que você nunca viu antes, ele pode te explicar, te dar um contexto do que significa aquilo. Ele pode estruturar, seja trabalhos, seja tópicos, seja aí a estrutura de um texto, né, que você não sabe muito bem por onde começar, ele pode te ajudar nisso também. Ele consegue sintetizar informações de um texto, resumir, criar tópicos, dar as palavras-chave para te ajudar a criar aí mapas conceituais, enfim. Consegue organizar informações em formato de tabela, separar por tópicos específicos, né, por assuntos. Enfim, aí as possibilidades são infinitas, tá? O limite é só a criatividade da pessoa que vai dar o prompt. E uma das formas mais rápidas de você conseguir criar planos de aula em pouco tempo, né, e planos de aula aí que vão trazer uma dinâmica muito grande para as suas aulas, tipos de atividades diferentes, práticas, simulações, exercícios, dinâmicas, é utilizando o ChatGPT com YouTube Summary, que é uma extensão para o Google Chrome. O que faz essa extensão aí para o ChatGPT? Ela é capaz de transcrever vídeos do YouTube. Então, se você tem um vídeo lá, por exemplo, eu aqui tô falando, né, sem parar, e aí você coloca essa extensão para ler esse vídeo e ele vai transcrever tudo que eu falei, tudo que aparece, fala durante o vídeo, ele vai colocar em formato de texto e a partir disso você pode dar um comando específico, seja para resumir, para
destacar os tópicos mais importantes, tópicos secundários que aparecem no vídeo. Aí você vai decidir o que você quer que ele coloque aí como resposta para você. Isso é muito legal porque você consegue extrair informações importantes do vídeo, insights, né, para elaborar atividades e planos de aula, muitas vezes sem nem ter assistido o vídeo. Você pode sim ter assistido o vídeo, e eu recomendo fortemente que você faça isso, né, para selecionar um vídeo mais adequado e que tenha um potencial legal para ser utilizado nas suas aulas. Mas se você quiser, por exemplo, analisar uma live aí de 1-2 horas, não tem tempo para isso, né? Queria saber só as partes mais importantes, você pode utilizar ele para isso também. Resumir esses tópicos mais importantes, extrair informações que você quer a respeito daquela live, algum evento, alguma coisa que aconteceu. Então você pode dar comandos específicos para ele resumir, para te dar orientações, para criar um guia a respeito daquele assunto, enfim. Tá, e como você vai fazer isso? Você vai abrir lá o vídeo no YouTube e vai clicar na abinha do Transcript e Summary. Eu vou mostrar em seguida na tela como que se faz isso. Depois você abre o ChatGPT e começa a conversar a respeito daquele vídeo. Então você pode ir levando essa conversa para descobrir mais informações sobre aquele assunto específico, áreas ou conteúdos que estão relacionados àquele vídeo em específico, pedir ideias de abordagens para aquele conteúdo, inclusive atividades ativas e metodologias ativas que você pode utilizar com aquele vídeo, com aquele conteúdo específico. Você também pode pedir para ele te dar referências de livros, artigos científicos e outros materiais que tenham a ver também com o assunto. Isso só na parte das ideias, né? O que você poderia fazer com ele, que ele te recomendaria. Mas ele também pode fazer alguns trabalhos por você. Não digo por você, porque vai ter que revisar, vai ter que consertar algumas coisas, né? Porque algumas das respostas criadas ali pela inteligência artificial não são verdadeiras, elas têm algum viés ou estão equivocadas. Então sempre confira as respostas do ChatGPT para ver se elas estão corretas. Mas mesmo tendo esse trabalho de revisão, você pode pedir para ele elaborar textos com um tom mais técnico, mais empolgante, dramático, ou destacando elementos específicos, mostrando diferentes perspectivas que, se você fosse escrever do zero, tomaria muito tempo. Então ele vai te dar toda a base ali, mesmo que tenha alguma coisinha errada, é só você arrumar. Então você economiza muito tempo fazendo isso pelo ChatGPT. Você também pode pedir para ele elaborar alguma atividade de completar lacunas, algumas orientações para pesquisa, alguma prática demonstrativa, experimental para realizar com os alunos dentro de sala de aula. E no final de todos esses materiais criados, de toda essa conversa, de toda a interação que você teve com o ChatGPT, você pode pedir para ele elaborar um plano de aula, seja ele genérico, né? Cria um plano de aula a partir dessa conversa, ou especificando alguns critérios que você deseja que tenham ali nesse plano de aula, como o tempo e a quantidade de aulas, a metodologia a ser utilizada, as atividades que devem ter ali dentro. Você pode destacar alguma em específico, alguma ideia que ele te deu de atividade e outros detalhes que você achar importante também. E no final, depois que você tiver criado esse plano de aula, né, e tiver ajustando os detalhes, você pode também conversar com ele para coletar informações complementares, né, e ajustar o que for preciso no seu plano de aula e também elaborar orientações para as atividades que você criou. Então qual a primeira coisa que tu vai fazer? Pesquisar pela extensão, que é YouTube Summary. E aqui vai aparecer a primeira posição, né, do Google YouTube Summary ChatGPT Cloud. Então tu pode clicar nesse aqui, que é a extensão para Google Chrome que a gente vai instalar. Aqui para você vai aparecer adicionar ao Google Chrome ou instalar no Google Chrome. Para mim tá assim, que eu já instalei, né? É esse botãozinho aqui, ó. Se eu clicar, abre as configurações dessa extensão para o ChatGPT. Então aqui a gente pode escolher o tema, né? O tipo do texto, o modelo de linguagem, né? O ChatGPT 3.5, se você quiser usar o 4, né? Tem o Premium, você pode colocar também. Aqui você pode escolher o idioma do prompt, né? Aqui ele diz que esse é só o idioma do prompt, mas eu já testei e sai a resposta também nesse mesmo idioma, a não ser que você faça alguma coisa muito maluca aqui. E aqui embaixo é a parte mais importante, onde você vai escrever o seu prompt que você quer que esse aplicativo faça para você. No caso, eu coloquei aqui o formato da resposta que ele deve dar para mim, ó. E eu coloquei assim, ó, sua resposta deve seguir o seguinte template. E aí tem o resumo e o propósito primeiro, depois o assunto principal, depois os assuntos secundários e os destaques, tá? Também pedi para ele colocar uma lista de emojis e em seguida aqui eu falei que a tarefa dele é resumir o texto que foi dado em até 7 tópicos, de forma concisa, começando com o assunto principal, secundários, destaques e propósito desse vídeo. E eu coloquei use o texto abaixo, então você tem que colocar as tags, que essa aqui corresponde ao título e essa aqui corresponde à transcrição do vídeo que ele fez para ti, para ele se basear, criar essa estrutura que você pediu, né? Do assunto primário, do assunto secundário. Então, com esse prompt ele vai te dar
dar a resposta. Você configura ele por aqui. Depois que você clica na extensão, né, instala a extensão, aí você vai clicar aqui na extensão e aqui você tem todas as configurações. Uma vez que você definiu esse prompt aqui inicial, você já pode fechar essa página e acessar o seu YouTube. E aqui no YouTube você pode pesquisar pelo que você quiser, tá? Eu quero, por exemplo, dos indígenas brasileiros. E aí aqui, vamos supor que eu pego o vídeo aqui do Eduardo Bueno, né? Beleza, entrei no vídeo dele aqui, veio a propaganda já no começo. E o que eu vou fazer? Aqui do ladinho, ó, vai aparecer essa barrinha, ó, Transcript e Summary. Quando você clica aqui, isso aqui é aquela extensão que a gente instalou. Então, quando você clica aqui, ó, vai aparecer toda a transcrição do vídeo, ou seja, tudo que o Peninha falou aí no vídeo dele sobre os indígenas, vai aparecer aqui, ó, no minuto 00, no segundo 31, a 1 minuto e 7, ele transcreve todas as palavras que aparecem no vídeo. Beleza, mas o que eu faço com isso aqui? Pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, e ele vai abrir uma nova aba no ChatGPT. E aí sim, lá a mágica vai acontecer. E olha só, aqui ele deu um prompt gigante, né, com toda a transcrição do vídeo, e aqui ele já deu a resposta baseado naquilo que eu coloquei lá pra ele, que era pra ele fazer, né? Ele me deu o resumo e propósito do vídeo, que ele conta a história dos povos indígenas, enfatizando as tribos Charrua, Minuano, enfim, o assunto principal, assuntos secundários que aparecem durante o vídeo, os destaques, os principais momentos do vídeo que eu pedi também para ele colocar aqui para mim, e qual é o propósito geral desse vídeo. Beleza, aqui eu já tenho um panorama geral do que eu posso criar a partir desse vídeo, e olha, ele me dá uns tópicos interessantes, como a origem equivocada do termo índio por Cristóvão Colombo, diferença entre as tribos Tupi, Guarani e Charrua, Minuano, que é interessante, eu não sei, eu não cheguei a assistir esse vídeo por completo, então eu posso, inclusive, né, pegar vídeos que eu não assisti e pedir para ele fazer um resumo para ver se vale a pena aquele vídeo, se vale a pena eu perder um tempo aí assistindo ele ou não, ou até conteúdos que sejam um pouco mais compridos, uma live, enfim, que pode extrair momentos importantes com esse aplicativo aqui do YouTube Summary. Eu, no caso, vou pedir qual que é essa diferença entre os tribos Tupi-Guarani e Charrua Minuano, porque eu não sei, e talvez eu gostaria de criar um texto a partir disso e dar para os meus alunos estudarem também. Então eu posso pedir aqui qual a diferença entre as tribos Tupi-Guarani e Charrua Minuano e ele vai me dar a resposta. Ó, grupos distintos com características diferentes, né? Aí ele dá aqui a localização, estilo de vida, a sociedade, a interação com os europeus, né? De cada um dos tipos. Beleza, mas eu não gostei desses tópicos aqui. Eu gostaria de passar alguma informação em formato de texto para os meus alunos. Então eu posso pedir aqui, faça um texto com as informações da resposta anterior. E aí, aqueles tópicos que ele me deu, né? Ele vai fazer um textinho aqui mais condensado, né? Com essas informações de uma maneira mais interessante para passar para os meus alunos, por exemplo. Eu vou partir aqui para um outro tópico, que é a rivalidade entre tribos indígenas, como o Tupiniquim e Tamoio, aqui ó. Vou pedir como que acontecia essa rivalidade entre essas tribos, para depois talvez criar algum tipo de dinâmica com os meus alunos. Não é a minha área, mas eu tô conseguindo já ter algumas ideias aqui de atividades que eu poderia fazer com os meus alunos se eu lecionasse aqui essa parte de história, né? E aqui ele já destaca, né, a territorialidade, as diferenças culturais, a competição por recursos, as alianças com europeus, os efeitos da colonização e disputas de liderança. E aí, pô, será que não daria para fazer alguma atividade ativa com isso aqui que eu tô vendo agora, né? São só duas informações que eu acabei de pedir, né? Vou criar aqui 5 ideias de atividades ativas, partindo dessa rivalidade entre as tribos da resposta anterior. Ele lembra, né, de tudo que falou na conversa, então você pode muito bem dar esse comando falando para ele retomar alguma coisa que ele já falou em algum momento. E aqui ele dá várias atividades legais que dá pra gente fazer, ó, simulação de debates tribais com os alunos, dividir a sala em grupos e colocar eles para debater como se fosse na perspectiva desses indígenas, né? Jogos de estratégia territorial, caça ao tesouro cultural, teatro de improvisação histórica, construção de maquetes de território, isso porque eu coloquei só 5 atividades ativas, né? Aqui, a sua imaginação é o limite. Você poderia também pedir para ele criar um plano de aula, né, de várias semanas, né, com esse tipo de atividade, envolvendo alguma outra metodologia ativa que você goste, que você queira utilizar com os alunos, um aplicativo, alguma outra coisa que você tenha encontrado em um outro vídeo, talvez, ou pela internet por aí. Então você pode ir complementando essas informações do vídeo com outras coisas que você já conhece, né? Eu não sou da disciplina aqui de história, eu não vou saber muito bem, mas alguma coisa que você aprendeu lá na faculdade, algum insight que você teve, alguma coisa que você sempre quis utilizar, mas não teve a chance. Então aqui você pode despejar tudo, todas as suas ideias aqui no ChatGPT e pedir para ele te dar novas ideias a partir disso, ou para estruturar planos de aula, e ele vai fazer isso sem problema nenhum em questão de segundos. É muito rápido mesmo, gente, é muito legal porque te dá várias ideias de atividades que vocês podem realizar para tornar também as suas aulas muito mais dinâmicas. Se eu quisesse especificar a duração das aulas, eu poderia também ter colocado no prompt, né? Os itens que deveriam ter nesse plano de aula, como por exemplo,
materiais utilizados, metodologia, né? Eu posso especificar isso e ele vai me dar tudo certinho também, de acordo aí com o seu planejamento, mas eu escrevi de uma forma genérica aqui só para demonstrar para vocês. Então ele me deu aqui os objetivos, né? Compreender a rivalidade entre as tribos, explorar fatores culturais, analisar a rivalidade influenciada pela chegada dos colonizadores e aplicar a metodologia da gamificação. Ele me dá aqui todo o passo a passo, ó, da aula 1, uma discussão inicial, uma atividade em grupo de debates, um outro debate simulado. Na aula 2 tem um jogo de estratégia, olha que legal, né? Ele já montou um jogo aqui pra gente, que eu nem fazia ideia que dava pra fazer alguma coisa assim nesse tipo de assunto. Fez uma atividade de caça ao tesouro, uma atividade de reflexão e também colocou aqui algumas atividades práticas pós-aula, né? Para os alunos fazerem em casa. Talvez um teatro de improvisação, construção de maquetes de território. E aí poderia colocar também algumas coisas que você imaginou, uma pesquisa em casa ou alguma outra coisa que os alunos pudessem fazer. Então aqui é só uma estrutura básica, mas quanto mais informações você colocar lá no seu prompt, melhor, porque daí ele vai dar exatamente aquilo que você solicitou. Então essa parte aqui dos indígenas eu vou encerrar por aqui, porque não é a minha área de estudo, né? Eu vou mostrar para vocês uma outra conversa que eu tive, de um outro vídeo, aí sim, da minha área, que eu consegui elaborar um plano de aula a partir dele. Eu não fiz que nem aqui, né, elaboro um plano de aula a partir dessa conversa, mas eu montei meu próprio plano de aula com a conversa que eu tive com o ChatGPT e foi bem legal. Então olha só, no meu caso aqui, eu escolhi um vídeo sobre célula de combustível, né, que o Iberê tinha comprado uma da China, e ele testou um carrinho movido a hidrogênio, e aí eu coloquei o vídeo aqui na mesma sequência, no mesmo procedimento que eu fiz lá com a parte do vídeo de história, tá? Só que aqui é um vídeo com um assunto diferente. Então ele me deu aqui o resumo, o propósito, o assunto principal, secundários, os destaques, né? E alguns emojis. E a partir disso, daí depois eu fui pedindo como eu posso usar esse vídeo para trabalhar conteúdos de física no ensino médio, porque era um vídeo mostrando como é que funcionava um carrinho que ele comprou lá da China e tal. Mas eu gostaria muito de utilizar isso dentro das minhas aulas e eu pedi para ele como eu poderia fazer isso. E ele me respondeu, ó, vários assuntos podem ser abordados, energia, eletricidade, reações químicas, termodinâmica, física de materiais, propriedades dos gases, enfim. E aí eu me empolguei, pô, dá para fazer tudo isso, cara? Então eu pedi, eu consigo realizar esse experimento com materiais de fácil acesso, porque eu não estava muito afim de investir nesse carrinho, né? Esperar um tempão chegar aqui, vai que fosse taxado também, então vai que desse para fazer em casa, né? Então eu solicitei aqui para ele e ele disse sim, é possível realizar um experimento similar usando materiais de fácil acesso. Ele me deu aqui todos eles que são necessários, que eu poderia substituir e tal. Eu pedi também como eu posso preparar uma aula para os alunos construírem alguma coisa similar, porque eu não gostaria de trazer isso pronto para os alunos e só explicar. Eu gostaria que eles construíssem, né? E a partir disso fazer as minhas aulas. Então ele me disse, né? O passo a passo aqui para eu conseguir trabalhar dessa maneira junto com os alunos, apresentar o vídeo, discutir os conceitos físicos, listar os materiais, mostrar um modelinho, pedir para eles construírem os experimentos, enfim. E aqui eu pedi para ele montar uma sequência didática interdisciplinar de física e química a partir dessa conversa. E como ele colocou lá na sequência didática para construir a célula de combustível, mas não deu muitos detalhes, eu pedi aqui, né, como que eu posso construir ela. Ele deu aqui o passo a passo, os materiais. E como eu não gostaria de levar soda cáustica para minhas aulas, eu pedi se eu podia substituir por soda de cozinha. E ele disse que não, que é uma substância fundamental para o funcionamento da célula de combustível. Ok, né? Infelizmente não dá para construir dentro de sala de aula por conta do perigo, né? Mas se tivesse um laboratório de ciências, eu poderia muito bem trazer essa atividade para os meus alunos. E ainda sobre o experimento, o fornecimento de energia, eu pedi se dava para ser uma fonte velha de computador. E esse tipo de insight que você tem que ter. Por exemplo, eu já mexi muito com essas fontes de computador para criar experimentos em outras escolas onde eu trabalhei. Então, alguma coisa que eu sabia mais ou menos já que dava para adaptar. Então, eu solicitei para ele. Então, se você tiver insights, ideias ou outras possibilidades, né, de fazer aquilo que ele oferece para você, peça, né, se é possível fazer isso, se dá para adaptar, se tem algum outro jeito de fazer, que ele vai te dar várias ideias aí para que você consiga implementar isso nas suas aulas com os materiais que você tem disponível aí na sua casa. E como também eu não queria fazer burrada, né, trazer essas coisas perigosas com soda cáustica, com eletricidade para mexer direto com os alunos, eu queria saber um pouco mais de informações antes de elaborar esse plano de aula, antes de elaborar esse experimento, e pedir algumas leituras de referência para os alunos e para mim também, né, não escrevi isso, mas para a gente estudar mais sobre o assunto. E ele me deu aqui várias referências que eu posso acessar em algum momento, né, livros, artigos, que eu posso ler e me aprofundar mais no assunto.
E algumas dicas muito importantes para você utilizar nesse aplicativo aí do YouTube Summary. Primeiro, escolha vídeos bons, tá? Que sejam interessantes, bem produzidos, com um conteúdo legal, bem explicado, para começar essa conversa. Isso vai tornar a aula de vocês mais atrativa, né? Se você for mostrar esse vídeo para os estudantes, e também vai trazer ideias muito legais para o chat também te ajudar a elaborar seus planos de aula e as atividades de uma forma muito mais dinâmica. Também é importantíssimo que você configure um bom prompt lá nas configurações do YouTube Summary e aí de acordo com as suas preferências. Não precisa seguir exatamente o que eu coloquei, mas se você quiser, por exemplo, o assunto principal e secundários, isso eu acho essencial, né? Ter no prompt ali. Mas ao invés de colocar os destaques, você gostaria que ele te desse ideias de abordagem para a disciplina de história. Pode colocar isso direto no prompt lá do YouTube Summary. Você não precisa digitar isso depois. Eu acho interessante esse prompt inicial você colocar mais para ele fazer um resumo, uma síntese, destacar os tópicos mais importantes e a partir dali você começar a solicitar essas informações a respeito da sua disciplina específica, conteúdos, atividades, mas fica a seu critério, você pode testar diferentes formas aí e ver o que funciona melhor para você. Procure ser criativo nos prompts, nas perguntas, nas instruções que você vai dar para o ChatGPT. Então você pode aproveitar coisas que você se lembra lá dos tempos da faculdade, ou que você viu em algum lugar e sempre quis utilizar, né? Associar com essas coisas legais que você já conhece e pedir para ele listar dicas baseado naquilo, né? Ideias para diferentes ocasiões, sejam datas ou acontecimentos importantes que aconteceram ao longo da história que tem a ver com aquele conteúdo que é abordado no vídeo. Ou então você pode pedir para ele ideias de como tornar uma atividade que você elaborou mais interativa. Você também pode pedir para ele adaptar alguma atividade, alguma dinâmica específica com os materiais que você tem em casa, porque muitas vezes ele pede lá o fio de cabelo do búfalo da Mongólia. Pô, não vou ter esse negócio em casa, eu tenho barbante. Dá para funcionar com barbante? E ele vai dizer, sim, dá para substituir. Ou não, como eu mostrei ali para vocês no caso do hidróxido de sódio na célula de combustível. Outra coisa extremamente importante é refinar o seu prompt para chegar no resultado esperado. Então você vai testando aí várias versões e vai melhorando elas ao longo do tempo. Tem um botãozinho para você editar a pergunta que você já fez, tá? E aí você pode comparar a primeira versão do prompt com a segunda, as respostas que ele deu para você e ao longo do tempo daí você vai saber exatamente o que escrever já de primeira. E por último, você também pode criar alguma atividade onde os alunos conversam com o ChatGPT sobre o vídeo para extrair insights, aprender mais sobre o tema, né? Ou se aprofundar em tópicos específicos. Isso também pode ajudar eles a criar mapas mentais. Você pode pedir para eles comentarem os resumos criados pelo ChatGPT, enfim. Aí também a criatividade de vocês é o limite. Então, gente, não perde tempo, testem agora essa extensão, porque não se sabe quanto tempo vai ficar disponível aí para o público em geral, sem ter custos, né? O boi que chega primeiro no rio bebe água limpa, né? Então, aproveitem essas novidades que estão surgindo agora de inteligência artificial para tornar as aulas de vocês mais dinâmicas, para acelerar o seu trabalho, para tornar o seu trabalho aí mais produtivo e também mais interessante as suas aulas. Eu tenho certeza que em pouco tempo usando essas ferramentas tu vai estar fazendo maravilhas com elas e deixando as suas aulas muito mais interessantes. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, comenta. Se você já conhecia essa extensão do ChatGPT e se você já está usando ferramentas de inteligência artificial para preparar suas aulas ou no trabalho junto com os estudantes. Não esquece de compartilhar esse vídeo para que a gente consiga ajudar outros professores no seu trabalho e juntos começar a transformar a educação no Brasil. Um abraço e até mais.